Nós seguimos repercutindo os acontecimentos de ontem no Rio de Janeiro. Agora temos a oportunidade de conversar com Julita Lengruber, socióloga, diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que já esteve à frente da Diretoria-Geral do Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, foi ouvidora de polícia no estado do Rio de Janeiro. Julita Lengruber, agradeço pela sua gentileza ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia. Julita Lengruber, estamos ainda sob o impacto do que aconteceu ontem e ainda tentando entender o que pode ocorrer nos próximos dias diante dessa violência que se assistiu. E eu gostaria de ouvir da senhora, a partir da sua própria experiência, quais são as ações que costumam ser mais efetivas no combate ao crime organizado? Olha, Milton, a gente teve aí no mês de agosto uma ação muito efetiva contra o crime organizado em São Paulo, né, que foi a Operação Carbono Oculto. Não se deu um tiro e a ideia era aquela velha ideia de follow the money, né? Siga o dinheiro. Então, eles, através de uma investigação bastante sofisticada, eles encontraram números absolutamente extraordinários, né? Mais de 50 bilhões, bilhões com letra B de bola, mais de 50 bilhões de reais estavam sendo lavados, né, em fintechs, em fundos de investimento, mais de 40, na Faria Lima, né? Tudo isso para ocultar patrimônio, né? Isso é uma operação inteligente. É óbvio que o Rio de Janeiro chegou a um ponto, né, de domínio de território que não é possível se assistir, né, as forças policiais não podem assistir isso sem tomar alguma providência. Agora, vamos planejar. Ações de polícia precisam ser planejadas, precisam ser ações inteligentes, né? Então, uma ação que o governador diz que estava sendo planejada há 2 meses e que provoca, até o momento, o que nós temos são 64 mortos, 4 deles policiais. E vou chamar a atenção, um desses policiais, aparentemente, pelo que foi informado, estava apenas há 40 dias na Polícia Militar. Quer dizer, a irresponsabilidade chegou a esse ponto. Botaram na rua, né, policiais certamente mal treinados, com pouca experiência, uma operação que envolveu, né, centenas de policiais e que certamente não combinaram com a prefeitura para começo de conversa, porque 25 bairros foram afetados, várias vias expressas foram interditadas, né? Então, é óbvio que isso revela uma operação que não foi planejada. E aí eu queria, de novo, chamar a atenção, porque a Miriam Leitão acabou de te dizer, Milton, né, que ela ouviu do governador Cláudio Castro, né, que o Cláudio Castro era contra a PEC da segurança. Ora, a PEC da segurança, né, é uma iniciativa muito importante do governo federal para que realmente a gente produza a segurança pública no Brasil de forma integrada. As polícias no Brasil não se falam. As polícias, primeiro que localmente, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as polícias não confiam umas nas outras. Olha, e isso, só para lembrar, eu fui representante da Secretaria de Justiça e do Sistema Penitenciário na preparação da ECO 92. Olha quanto tempo tem isso. Eu era diretora do Sistema Penitenciário e fui a representante do governo nesse
quer dizer, da área da Secretaria de Justiça e Uhum. do Sistema Penitenciário, nesse planejamento. Eu participei de várias reuniões e eu ficava abismada de como Polícia Civil e Polícia Militar não confiavam uma nas outras, né? Policiais escondiam dados. E, em relação à Polícia Federal, mais ainda. Por quê? Porque nós não temos essa prática de trabalhar em conjunto. Quer dizer, essa PEC da segurança era a oportunidade, sabe, uma oportunidade de ouro para que realmente as polícias começassem efetivamente a sentar na mesa, planejar com inteligência e depois ir para a rua, né? Ontem a gente já teve 64 mortos. Pelos informes que nós estamos tendo hoje, né? E durante a madrugada, já foram encontrados mais 40 corpos na mata. Olha, isso, sabe, isso vai ser uma vergonha mundial. Isso é uma chacina de proporções nunca vistas no Rio de Janeiro, né? É realmente lamentável. E o que a gente tem que lembrar também, né, é o impacto que essas operações causam. Hum. Ontem, milhares de crianças não foram para a escola e hoje também não irão. As universidades no Rio de Janeiro, o UERJ, UF e o FRJ, já suspenderam as aulas hoje, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Clínicas de saúde da família não puderam abrir suas portas, as pessoas não puderam ir trabalhar, né? Então, a gente tem que pensar que essas operações policiais vergonhosas não só, né, causam uma dor imensa, causam sofrimento, porque são jovens que estão no varejo do tráfico, mas a polícia não tem o direito, o Brasil, né, jamais instituiu na sua legislação, né, execuções sumárias. Uhum. No entanto, foi isso que nós vimos ontem, execuções sumárias. Julita O Lengruber, Estado precisa ir e prender. deixa eu colocar a Cássia Godoy aqui nessa nossa conversa. Cássia? Eu gostaria de ouvi-la também, Julita Lindgruber, a respeito do papel de uma aparente livre circulação de armas que a gente observa neste momento, que armas de grosso calibre são apreendidas, a gente ainda sabe que tem muito mais, e essa circulação de armas é algo que sempre impressiona neste momento quando esse cenário é flagrado. Aliás, ontem até com o uso de drones, né? Isso. Pela informação que se teve, Julita. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, não vamos deixar de considerar isso muito grave. Agora, essas armas não são fabricadas dentro da favela, né? Nem armas nem drogas surgem dentro da favela. Elas entram na favela das formas mais variadas que a gente conhece, e com muita frequência através de corrupção policial, né? Vamos, sabe, ser corajosos e enfrentar a questão, né? Todas as operações bem-sucedidas, né, de recaptura, de apreensão de armas foram feitas fora das favelas. Eu estou falando em operações bem-sucedidas, operações em que você apreende armas e não mata pessoas, né? Uhum. Quer dizer, eu quero voltar a isso. Quer dizer, a gente tem um problema econômico, Milton e Cássia. Operações policiais custam muito. Isso nunca é revelado, né? O nosso trabalho que nós fazemos no SESEC também é voltado a calcular o custo da guerra às drogas, né? Uma guerra que a gente sabe que é fracassada no mundo inteiro e é um desastre no Brasil, né? Esse custo nunca é discutido. Nós fizemos um levantamento do custo da guerra em apenas 6 estados, né? No ano passado, e nós chegamos a mais de 7 bilhões de reais. Isso só o custo, né, de se enfrentar a guerra de forma violenta como nós fazemos. E temos inúmeros outros custos. Quer dizer, vamos lembrar, só no Alemão e na Penha, são 300 mil pessoas que moram ali. Isso é uma grande cidade, é uma cidade de porte médio, né?
No entanto, as pessoas foram impedidas de trabalhar. E isso não é contabilizado. E a economia das pessoas, né? E as pessoas que não conseguiram chegar ao posto de saúde, e as milhares de crianças que não conseguiram ir para a escola. E tem mais um dado, Milton. Nós acompanhamos, por exemplo, crianças autistas no Complexo do Alemão e na Penha, né? Nós lideramos a Uhum. distribuição de protetores sonoros para essas crianças. São crianças que ficam desesperadas na hora do tiroteio, né? Há inúmeros registros de casos de taquicardia, sabe, as pessoas Que, s- ficam que desesperadas. são todos esses efeitos colaterais que ainda se tem diante dessa violência toda, levada por uma operação que carece de inteligência, como você vem nos chamando a atenção. Julita, muito obrigado pela sua gentileza de nos ajudar a pensar aí sobre essas questões relacionadas à violência, que não é só no Rio de Janeiro, mas a violência que se expressou ontem no Rio de Janeiro. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia para vocês. Julita Obrigada. Lengruber, que é socióloga, diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, conversou com você